Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, Senhores Deputados. Há 3 anos, em março de 2020, quando a DGS estava em negação e o Governo não queria controlar sanitariamente as fronteiras, afinal confirmavam-se 2 dos primeiros casos da Covid-19 em Portugal. 2 homens que tinham estado no estrangeiro e estavam internados no Porto. Como é típico do Governo PS, a primeira abordagem é sempre a negação. Depois passam à fase compressora. Da negação total, passámos diretamente às restrições pelas quais ninguém esperava passar, com as imposições à nossa liberdade dos estados de emergência ou de alerta sucessivamente renovados a pararem o país e a isolarem as pessoas. Hoje, 3 anos depois, tardiamente vemos revogar aqui a legislação no âmbito da pandemia Covid-19 através da cessação da vigência de leis já caducas, anacrónicas ou ultrapassadas pelo evoluir da pandemia. Tardiamente revogam-se 51 das 57 leis Covid, de fora ficou apenas a revogação do uso das máscaras em alguns locais de saúde, o que nos faz perguntar: quantos anos mais serão precisos ainda para caírem estas normas? Quando devolverão o livre-arbítrio e a liberdade de escolha às populações? 3 anos depois, não faz sentido que, por exemplo, nos tribunais se continuem a limitar o número máximo de pessoas nas audiências ou a obrigatoriedade de realização de audiências à distância, bem como no que concerne à suspensão de prazos dos processos executivos que impedem a satisfação dos direitos dos credores desde há 3 anos. Direitos legítimos, mas ressarcidos desde o início de 2020. Hoje, o ato do Governo tem também um alcance simbólico, que é o de finalmente assinalar o fim de um período de algum desnorte legislativo que lançou a geral confusão nos tribunais. Aqui convocamos à liça, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o parecer da Ordem dos Advogados sobre esta proposta de lei do Governo, que utiliza mesmo o termo caos legislativo para descrever o que ocorreu durante o período da pandemia. Aliás, diz mesmo que o caos legislativo não fica ainda completamente sanado na medida em que é ressalvada da revogação a produção de efeitos no futuro de factos ocorridos durante o período de vigência dos respectivos atos legislativos. Significa isto, Srs. Deputados, Sr. Presidente, que no futuro certamente existirão questões a dirimir sobre o tempo em que se encontrava em vigor a legislação que agora é revogada. O Governo do Partido Socialista é também totalmente responsável pelas medidas às quais o Tribunal Constitucional impôs o lambéu da inconstitucionalidade. Sim, medidas inconstitucionais por serem violadoras dos direitos, das liberdades e das garantias dos cidadãos portugueses. Sobre isso, o Governo assobia para o lado, mas cá estamos nós para não deixar esquecer a incompetência e o desejo de totalitarismo sanitário de quem nos governa. O Tribunal Constitucional somou 23 declarações de inconstitucionalidade de medidas tomadas durante a pandemia, precisamente com destaque para as restrições aos direitos, liberdades e garantias. Só no que toca ao procedimento de validação judicial de quarentena obrigatória ou isolamento profiláctico, temos 5 acórdãos que declaram a inconstitucionalidade das respectivas normas. Uma autêntica vergonha nacional. Onde está a liberdade de abril? A liberdade ficou engripada com o vírus socialista chinês, um vírus ideológico de muito maior morbilidade que o temido coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2, o SARS-CoV-2 para os amigos. Por isso, a iniciativa que o Chega traz aqui hoje vem resolver verdadeiras injustiças relacionadas com a suspensão dos atos de execução da entrega do local arrendado quando o arrendatário está em falta. As situações são tantas e tão dramáticas que até ouvimos um conhecido advogado na televisão relatar uma situação real em que se encontra uma senhora idosa internada num lar cuja fonte de rendimento era a renda que recebia de um único apartamento. O problema é que deixou de receber a renda em 2020. Ora, à mercê do artigo 6º, segundo o referido advogado, nem recebe a renda, nem remove o inquilino dali para poder arrendar novamente e assim pagar as suas despesas do lar. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, já é tempo de repor a justiça neste país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pedi a palavra para esclarecê-lo, talvez o senhor não estivesse com muita atenção quando eu usei da palavra, mas de facto quem trouxe à baila as normas constitucionais não foi o deputado Pedro Frazão, foi o parecer da Ordem dos Advogados que emitiu sobre esta proposta de lei do Governo essas mesmas considerações. Portanto, não foi o Pedro Frazão, deputado do Chega, Sr. Deputado. E sobre a pulsão negacionista, Sr. Deputado, tenha decoro. Quando nós tivemos aqui ontem o debate com o Sr. Primeiro-Ministro e todo o Governo, em que negaram os problemas que existem no SNS, as pessoas a morrerem nas urgências, em enormes listas de espera e a falta de socorro, e o negacionista sou eu. O Sr. Primeiro-Ministro negou a problemática da habitação e a enorme ignorância que foi utilizada na elaboração do PowerPoint sobre a habitação e o populista sou eu, o negacionista sou eu. O Sr. Primeiro-Ministro negou os problemas da defesa e o negacionista sou eu. Negou os problemas da agricultura e as manifestações feitas pelos agricultores e o negacionista sou eu. Negou os problemas da segurança com as forças de segurança, a falta de valorização das polícias e o negacionista sou eu. Continua a negar os problemas dos tribunais, continua a negar que o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, disse que a redução do IVA não ia trazer consequências na descida dos alimentos, mas ontem, afinal, o Sr. Primeiro-Ministro já veio anunciar a descida do IVA dos alimentos. Sr. Deputado, tenha decoro. Os negacionistas em Portugal estão no Governo e estão na vossa bancada. Muito obrigado.